hospitais regionais, ele realmente foi uma adaptação do que a gente conhece da realidade e que vê que se o Estado está tendo dificuldade financeira para manter os hospitais, o pronto-socorro. O Ministério Público não aceita, os municípios não têm dinheiro para bancar. Então a gente pega uma UPA, regionaliza uma UPA, ela vai ter recursos para o pronto-socorro, pelo menos para pagar o plantonista, e nós pegamos e transformamos a média complexidade, porque toda ela vai receber pelo procedimento, gente. Então não é uma coisa que o governo está ofertando o serviço só onerando o Estado, não. Ele passa a receber pelo procedimento. Então toda a ultrassom que for feita, toda a endoscopia que for feita, tudo aquilo o Estado vai receber de volta. Que já é pactuado. E o investimento é tão pequeno para isso. O governo cidadão está fazendo tanto investimento nos hospitais, assim, fez aleatório, sem ter um parâmetro muito relativo. Então a gente quer dar isso aí. Agora eu não entendo como a unidade, porque o que o Estado quer hoje é transformar, por exemplo, a maternidade de Mipibu, de Macaíba, o pronto-socorro de trauma em Parnamirim, o Hospital da Mulher em Mossoró. Só que eu não entendo que como um hospital pode existir para atender uma determinada atividade que é regionalizada e não atende o básico do cidadão que chega no hospital chorando porque vai morrer de uma dor e esse daqui não pode, porque esse aqui é a obrigação do município. Isso aqui não pode porque é a obrigação do Estado. A obrigação que a Constituição dá é dos três, município, Estado e União. E sendo dos três tem que ser atendido. Então, pensando nisso, a gente tem que desonerar o financeiro do Estado, desonerar os municípios numa união. E aí o servidor é o do Estado, o servidor da policlínica é do Estado, apenas o da cirurgia eletiva vai passar a ser custeado, porque recebe também o repasse disso aí. Muita gente fala que o senhor, quando era vice-governador, quando era não, né? Ainda sou, até de 31 de dezembro. Sem romper, né, com o governador, inclusive defendia o fato de que o governo precisava demitir funcionários. Eu nunca disse isso. Isso é realidade. Nunca disse isso. Você não vai escutar isso em nenhuma entrevista minha. Quem resolveu demitir os servidores foi o filho do governador, o outro Fábio, o Fábio Faria, em janeiro, junto com o secretário Cristiano, e o governador, que relutava muito, aceitou. Essa demissão não era por lei, era feita pelo governo direto, era uma decisão pessoal do governador. Eu fui contra isso aí, porque, primeiro, esse ano é um ano atípico, segundo, porque não se demite servidor, o Estado já tem poucos servidores, nós precisamos colocar eficiência nos servidores públicos e não perseguir os servidores públicos. Me atribuíram uma frase que não foi minha, eu jamais abri a boca, você não vai ver nenhuma entrevista minha que constou isso. Eu nunca disse isso. E para demitir os servidores não estáveis, não precisa de lei. Então isso nunca foi para a Assembleia, o governador também não mandou isso. Isso foi uma decisão técnica do governador, junto com o Cristiano, e ele acatou o filho dele. Você falou aí em Fábio Dantas, Fábio Faria. Desculpe, Fábio Faria, tanto Fábio. Fábio Faria, existe aí uma briga também, eu sei que teve um rompimento com o governador, mas tem aí algo pessoal entre você e Fábio Faria, o filho do governador? Não, eu discordo do ponto de vista administrativo. Eu acho que o governador foi eleito para ser governador e não para ser primeiro uma pessoa e depois a segunda pessoa. Todos sabem que o governo hoje é comandado pelo filho do governador em todas as áreas importantes do Estado. Ele não mora em São Paulo, não? Ele não mora em São Paulo, não? Ele não vive com a mulher lá em São Paulo? Eu acho que o Estado todo sabe disso. Ah, é? Que quem comanda hoje o Rio Grande do Norte é o filho do governador. Então, isso aí é claro e clássico. Antes era a primeira dama, agora é o filho. Todo mundo sabe disso. Quem trabalha no governo sabe disso. É bastante grave, isso é quase uma denúncia para mim. Vá na KL, vá no IDEMA, vá nas nomeações, agora, veja quem domina as pessoas que coloca, você vai ver que o DNA é do filho do governador. Você falou que ia conversar com a gente também. Eu elegi o governador, eu ajudei a eleger o governador, não ajudei a eleger o filho do governador para ser o governador do Estado. Eita, mais forte ainda. Mas vamos lá, você estava falando de segurança pública também. Sim, por último, segurança pública. Agora segurança pública. Segurança pública, por exemplo, a gente chega no interior, as fazendas, todas elas sendo assaltadas, não existe uma patrulha rural para fazer isso aí. É uma defesa muito forte do nosso pré-candidato a senador, que é Zé Vieira, nesse sentido. Nós temos a questão do governo entrar mais forte na segurança pública, mas isso não resolve. O problema de segurança pública não é um problema só de segurança de ruas. O governo investe muito pouco em segurança pública. O governador priorizou na campanha, que era o governador da segurança, mas do governo não colocou o dinheiro necessário a se tornar o governo da segurança. O Estado gasta hoje R$1 milhão, Juliana, sim, com segurança pública. Mas gasta R$1 milhão com o custeio da segurança pública por mês. Isso não dá condições de um carro lá de Touros ter que vir abastecer em Natal e voltar para Touros, porque não tem crédito para comprar no posto lá, porque o cartão de crédito corporativo que deveria existir não tem crédito. Porque R$1 milhão não dá para fazer segurança pública no Estado. Ao passo que o governo gasta 6, 7 milhões por mês com café, não sei o quê,
trabalhador. Café não sei quem não, governador, café, porque até... Café do Cidadão... Antes de romper, o senhor sabia o nome dos programas de Não, eu sempre fui contra o Café do Cidadão. Mas sabia o nome. Fui a favor do restaurante popular, desde que isso não fosse a prioridade acima da segurança pública. Eu acho que o Fundo de Segurança Pública deve existir e ter lá, é isso que eu defendo, 1% do crédito que vai seja destinado à segurança pública, para que a gente atenda, sim, aos programas de segurança pública, que são o restaurante popular é fundamental, mas dentro de um contexto técnico importante. Vou dar um exemplo. Você colocar um restaurante popular numa cidade do interior, porque o prefeito é aliado do governador, ou vai colocar numa área de extrema pobreza e de índices altos de segurança, de violência urbana? Você vai colocar numa área que vai ter esses dois critérios: segurança pública para minimizar os efeitos e também numa área de extrema pobreza. Vamos falar de política agora, acho que já foi bem Não, mas falado a segurança colocar o fundo que vai gerir, ao invés de 1 milhão, 5 milhões de reais. Nós temos no Rio Grande do Norte, Juliana, 200 mil desempregados. Nós temos praticamente 10% da nossa população desempregada. Então você achar que segurança pública vai se resolver somente com extrema ostensividade, não vai. Por quê? Porque nós temos 200 mil pessoas desempregadas, 50 mil familiares que todos os dias vêm não ter o que comer na sua casa. O governo resolveu o Alcaçuz, vice-governador? Melhorou muito a questão da questão do sistema penitenciário. Esse foi um ponto positivo do governo, mas infelizmente muito recurso ainda está guardado porque não conseguiu gastar para fazer. Tá, vamos lá. O que se fala aí também, e até a gente vê isso nas pesquisas, né, é que o seu nome aí não despontou, né? Me diz aí o que é que você avalia, como é que você avalia essas pesquisas que saíram? Juliana, na outra eleição você disse que eu era sem voto. Agora realmente as pesquisas estão dizendo que eu estou sem voto. Eu sabia que ele ia As pesquisas dizem que eu estou, nesse caso aí, deixa eu dizer. O silêncio é a melhor resposta. Treino é treino, jogo é jogo. Então eu estou indo nas cidades para ouvir as pessoas e os seus problemas e quero apresentar na campanha as soluções. Porque eu entendo que um governo, as pessoas estão cansadas de Alves, Maia, Faria, Fulano, Beltrano, não esqueçam nomes. As pessoas não querem saber quem vai governar, querem uma pessoa que traga as soluções. E é isso que eu quero me propor. Eu não quero usar o governo, como está sendo usado agora, para angariar apoios políticos, para conseguir botar a máquina pública para servir ao partido tal, o partido... O governador dizia que era o governo técnico, e agora é o governo dando que se recebe, e isso está causando efeitos tão graves, que você acabou de falar aqui, o comandante dos bombeiros, um homem de bem que eu conheço, como o anterior era. Você acredita realmente? Eu tenho certeza que isso foi verdade, certeza absoluta, porque esse homem não ia estar mentindo numa história dessa, e ele entrou há pouco tempo, e não tem comandante assim, sobrando para botar no lugar dele, não existe reserva de comandantes, não. Inclusive está uma falha muito grande, porque precisa renovar os quadros, não tem. Isso foi verdade, porque várias e várias vezes o governo demanda, porque a maioria dos municípios, algumas pessoas querem fazer as festas em cima da hora, e não dá, porque não dá tempo de fiscalizar. O cidadão, eu não quero crer que ele fez isso aí. Agora, acho que é muito grave a denúncia, precisa ser apurada, a Assembleia Legislativa devia apurar, o Ministério Público apurar. Sabe por quê? Porque isso é mais uma prova de que o governo está servindo ao processo pessoal e eleitoral do governador, que todas as ações do governador são pautadas a exatamente isso. Se você pegar um discurso de inauguração do governador, você pegar um discurso de posto de secretários, é vergonhoso. Ele só fala em eleição e que vai ganhar a eleição. Foi assim do dia 1º de janeiro até hoje. Aquilo, quando eu estava no governo, eu já não concordava. Todas as vezes eu falava, já basta, a eleição já passou. Vamos olhar para frente. Isso não existe. Agora, o governo parou, perdeu o foco. Agora, Fábio, você está no PSB, você teria aí uma possibilidade de se aliar, de ter como aliados o PSDB, mas o PSDB ainda não se decidiu para qual palanque. Está em cima do muro. Está em cima do muro ainda, inclusive está juntando o PR para cima do muro junto com ele também, né? A gente viu que o PSDB e o PR já se juntaram aí. E o que é que você vai fazer para conseguir esses partidos, para que a sua candidatura ganhe, a sua pré-candidatura ainda ganhe musculatura? Para eu ser candidato, basta que meu partido me aprove nas convenções. Então isso aí é o mais fácil. Para a chapa de estadual nossa já está resolvida. O PPL vai se coligar com o PSB e nós elegeremos de 2 a 3 deputados estadual com sobra. Então, a luta de Cristiano e Ricardo Mota está mais ou menos bem conduzida. E aí, pautada ainda para fazer um 3º deputado. Nosso problema ainda demanda uma coligação para Rafael Mota, porque é o candidato a deputado que precisa renovar o mandato dele, e a gente tem certeza da importância dele para o mandato e para o projeto de governo nosso. Mas é
resolvendo essa condição de Rafael, eu serei candidato sim, porque eu entendo que essa eleição a gente precisa ter todos os segmentos na sociedade, candidatos. E a Assembleia Legislativa parece que pauta 100% dos candidatos, que eu, o ex-prefeito Carlos Alves, Carlos Eduardo Alves, pronto. Desculpa, errei, porque é Alves, mas na minha cabeça, o Faria, o atual governador, e o Kelps, todos nós saímos da Assembleia Legislativa, eu com mandato, Kelps com 2. Vai pro segundo turno com 8. Quem? Olha, eu quero ir para o segundo turno com alguém que possa debater os problemas do Rio Grande do Norte, que possa me ajudar no debate democrático a construir um Estado melhor para o nosso povo. Você fez muitas críticas aí ao governador Robson e ao 88% de rejeição. Eu não posso ser diferente do que o povo está dizendo. Okay. O que eu falo em ouvir e realizar é o que eu estou ouvindo nas ruas. Mas vamos lá, vamos avaliar Carlos Eduardo. Mas se ele está tão rejeitado assim, ele com certeza não deve ser o seu adversário. Então você tem que falar do seu adversário. Mas como a gente pauta, a gente fala do Rio Grande do Norte e as pessoas demandam sim a referência ao atual governo, a gente tem que falar, porque se a gente não falar... Agora, o governador não vai ouvir de mim... precisa martelar que ele não é mais e está rompido com ele. O governador não vai ouvir de mim uma crítica sem uma solução. Certo? O que é que você fala? Carlos Eduardo, avaliação. Olha, ele saiu com 57% de rejeição e 43% de aprovação ao governo de Natal. Isso já demonstra que ele não tem nem a metade da população natalense aprovando ele. 57% de rejeição. Desaprovação e 43% de aprovação. Vilma, quando saiu para ser governadora, tinha 80% de aprovação. Então, eu falo, eu não critico sem os números, eu estou falando o que as pesquisas estão dizendo. Como elas dizem que eu tenho pouco percentual, como você falou, eu tenho que falar em cima das pesquisas. Se você continuar sem os percentuais que Juliana tira de você, você pode apoiar Carlos Eduardo? Olha, eu não vou apoiar nenhum pré-candidato que não demonstre... Nós vamos conversar com todos os partidos políticos, menos com o partido do governador, o PSD. Isso aí é claro. Vamos continuar conversando com todos os partidos. Aquele que demonstrar a percepção de melhorar o Rio Grande do Norte vai ser um bom adversário e vai ser um bom aliado no segundo turno. Fátima Bezerra. Fátima, né? Fátima Bezerra. Fátima Bezerra também, espero que ela debata o Rio Grande do Norte, desça um pouco da questão nacional, que está se falando muito em Brasil, em Lula, que eu acho importante para o partido dela, mas não importante para quem está sofrendo nas filas do Valfredo, do Tarcísio Maia e do Hospital de João Câmara. Você acha que Fátima Bezerra tem um teto e esse teto ela não vai conseguir furar, como algumas pessoas dizem? As pesquisas dizem que ela hoje está na frente das pesquisas e que precisa ser observada e tem que ser, como adversário político, olharei exatamente aonde posso debater com ela o que é melhor para o Rio Grande do Norte e também o que é melhor para eu passar à frente. Você se integraria ao projeto de Fátima caso você não viabilizasse a sua candidatura? Olha, na eleição tem 2 turnos. No primeiro turno eu serei candidato. No segundo turno a gente conversa. Se eu não for para o segundo turno, mas eu irei para o segundo turno. Para dizer que a gente não fez perguntas de ninguém dos nossos ouvintes. Franclides, de Cidade da Esperança, disse que entende que o senhor abandonou o governador e não o governador lhe abandonou. E Maria Lima também falou o seguinte, todo mundo sabe que quem manda em São José, de Mipibu, também é o filho de, no caso, Arlindo. São José vai muito bem, obrigado. Então, não se trata de mandar ou não mandar. Lá não existe isso, quem manda é o prefeito. Porém, a cidade está muito bem administrada, muito bem avaliada. A saúde de São José é a melhor do estado, em vários aspectos. Em outros aspectos precisa melhorar, porque o Estado não botou a parte dele. Com relação ao rompimento com o governador, eu só queria dizer o seguinte, que tanto é que Arlindo se elegeu 4 vezes, nunca perdeu uma eleição, foi deputado estadual e se elegeu no município, nunca perdeu uma eleição. Então, acho que São José vai muito bem, obrigado. Queria que o Estado estivesse tão bem quanto São José. Com relação à questão do governador, eu não deixei o governador. O governador é que mudou o foco e que abandonou o que prometeu na campanha, na segurança, na saúde, e o que eu apenas me aderi a 88% da população que é contra o atual governo. Ok, vamos embora. Fábio Dantas, muito obrigada pela sua entrevista.